Você sabe quem não será condenado à morte eterna? Quem não será condenado ao lago de fogo? Se você ainda não sabe, fique comigo até o final desse vídeo e vamos hoje descobrir juntos o que a palavra de Deus nos fala a respeito desse assunto muito importante para os nossos dias. Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Eu estou aqui muito feliz mais uma vez de estar com você, de estar com a palavra de Deus em mãos e com o Espírito Santo de Deus para aprendermos sobre esse tema importantíssimo, incrível, essa revelação da palavra de Deus. E se o Espírito Santo falar ao coração de você com essa mensagem, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. E vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo é um dos personagens mais incríveis do Novo Testamento. A sua conversão é uma coisa incrível, maravilhosa. Ele passou de perseguidor a uma pessoa perseguida. Paulo teve um encontro com Jesus Cristo que transformou, que mudou a sua vida de uma vez por todas. E a partir daquele momento ali, ele decidiu entregar a vida a Cristo. Agora, de um assassino, ele passa a ser um sofredor. Alguém que sofre por fazer a vontade de Jesus Cristo. Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras, do Antigo Testamento que tinha na época, e principalmente do Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros de Moisés. E Paulo perseguia e matava os cristãos, porque achava que estava fazendo isso para Deus. Até que Jesus Cristo o transformou e mudou a sua vida completamente. E a partir de então agora ele começa a fazer a vontade de Cristo. E Paulo foi quem escreveu a grande maioria dos livros do Novo Testamento. E talvez agora você pense que, porque Paulo era um conhecedor profundo da palavra de Deus, um seguidor dedicado, diligente na obra de Deus, ele não tinha as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, os seus medos. E é aí que nós nos enganamos. Paulo passou por um momento terrível também, de uma luta entre ele e a sua carne. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível de Romanos, capítulo 7, versículo 14, versículo 15 em diante. E diz assim, olha que incrível a palavra de Deus ao seu e ao meu coração. E diz assim, Paulo falando, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha o que Paulo estava falando. Olha o sentimento de Paulo nesse momento. Ele próprio dizendo que ele não compreendia o seu modo de agir, porque ele não fazia aquilo que ele queria, mas sim aquilo que ele detestava. Isso ele fazia. E continua no 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E no 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Olha que incrível o que Paulo estava passando nesse momento, meus queridos irmãos. Às vezes nós achamos que é só nós que passamos por essas lutas terríveis. Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento, ele também passava por essas lutas, por essas dificuldades. E olha o que ele falou na palavra de Deus. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei, ele diz, que nele, na sua carne, não tem bem nenhum. Na nossa carne não existe bem mesmo, queridos irmãos. A nossa carne é corrompida e pecaminosa. Pois ele diz que querer o bem está nele, só que ele não consegue fazer. Em outras palavras, ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia fazer o bem, porque tinha algo que impedia dele fazer o bem. Você entende a profundidade das palavras de Paulo aqui nesse texto de Romanos? E olha o que diz no versículo 22 agora.
Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. No 24, olha o que ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha, queridos irmãos, a profundidade do texto de Paulo. Paulo, ele queria fazer o bem. Paulo, ele queria ajudar as pessoas. Dentro dele, ele sentia prazer na lei de Deus. Ele gostava de estar na presença de Deus. Ele gostava de estudar a Bíblia. Ele gostava de orar. Ele gostava de evangelizar. Ele gostava de fazer o trabalho para Deus. Só que tinha outra coisa que estava guerreando contra essa lei, que era o pecado que habita na carne dele e habita também na nossa. Você entende, queridos irmãos, a profundidade disso? Queridos irmãos, o que Paulo estava querendo dizer aqui, o que ele estava sentindo naquele momento, e é o que eu já senti e muitos de nós sentimos também, é que muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, queremos fazer o bem, queremos fazer a vontade de Deus, queremos ser cristãos verdadeiros, mas muitas vezes não conseguimos colocar isso em prática, por causa que o pecado habita em nós, a nossa natureza é corrompida, a nossa carne é pecaminosa. E embora muitas vezes queremos fazer o bem, não conseguimos fazer esse bem que nós desejamos, porque há uma luta entre nós e a carne. Nós queremos fazer coisas boas, mas a nossa carne não quer. Nós queremos estudar a Bíblia, mas a nossa carne não quer. Nós queremos orar, mas a nossa carne não quer. Nós queremos sair para testemunhar, mas a nossa carne não quer. Ela quer ficar deitada, jogada no sofá. Nós queremos estudar a Bíblia, mas a nossa carne quer ficar no celular. Você entende o que Paulo estava passando e o que nós também passamos hoje? E é por isso que no versículo 24, Paulo, numa luta terrível, ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha aonde Paulo chegou nesse momento. E aí vem a parte mais incrível, queridos irmãos. No versículo seguinte, no 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha que incrível o relato do apóstolo Paulo aqui para nós, queridos irmãos. O que Paulo está querendo dizer? É que com a sua mente, ele serve a Deus de todo o seu coração. Com a sua mente, ele é escravo da lei de Deus. Mas na sua carne, ele é escravo da lei do pecado. Então, como ele faz para se ver livre da carne e do pecado? Ele mata a carne de fome. A sua natureza e a minha natureza vão ser pecadoras e corrompidas até que Cristo volte a essa terra. E o único jeito de vencermos a ela é matando ela de fome, é nos inclinando para as coisas espirituais. E aí entramos na parte essencial, que Paulo vai nos mostrar quem serão as pessoas que não serão condenadas à morte eterna. Não serão condenadas ao lago de fogo. Acompanhe comigo, agora no capítulo 8, versículo 1 e 2, e diz assim, olha que incrível. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos irmãos? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que incrível essa revelação, queridos irmãos. Para você e para mim ficarmos livres da condenação da morte eterna e da condenação do inferno e do lago de fogo, precisamos estar em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você está em Cristo Jesus?
Vimos aqui, nesse pouquinho que meditamos no apóstolo Paulo, ele passava por essas lutas que nós passamos hoje. Ele tinha lutas contra o pecado, ele tinha luta contra a sua carne. Aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia, porque ele encontrava que o pecado reside na sua carne. Assim como é com nós hoje. Em outras palavras, vamos ser pecadores até que Cristo volte. Vamos pecar menos quando estivermos perto de Cristo, mas ainda a nossa carne vai ser pecadora, ainda teremos que lutar contra a nossa carne, teremos que matar ela de fome, nos inclinar pelas coisas espirituais, ser escravos da lei de Deus com a nossa mente, para podermos matar a nossa carne de fome. E se fizermos isso, não terá condenação para nós. Queridos irmãos, eu pergunto para você e para mim, será que hoje nós estamos fazendo isso? Crucificando a nossa carne? Matando a nossa carne de fome? Será que hoje nós estamos em Cristo Jesus? Estar em Cristo Jesus não é ser perfeito, não é deixar de ser um pecador. Estar em Cristo Jesus é ser escravo da sua lei. É sentir desejo em estar na sua presença. É mesmo não tendo vontade de estudar a Bíblia, é se esforçar e se dedicar e estudar para matar a nossa carne de fome. É quando não termos desejo de orar, de conversar com Ele, é mesmo assim fazermos. E falarmos para Ele, Senhor, eu não estou com desejo de orar hoje, mas eu estou aqui porque estou me inclinando para as coisas espirituais e matando a minha natureza carnal de fome. Estar em Cristo Jesus é quando não tivermos vontade de sair para testemunhar, de fazer a obra dele, sairmos mesmo assim, nos esforçarmos, nos dedicarmos e matar a nossa natureza carnal de fome. Porque a nossa natureza não vai querer as coisas espirituais, ela não vai querer fazer o bem. A nossa natureza carnal quer as coisas da carne, quer a imoralidade, a lascívia e todos os outros frutos da carne. Mas se você quiser ficar livre da morte eterna e do lago de fogo, você precisa estar em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é permanecer nele, é fazer a sua vontade, é se esforçar, se dedicar, se empenhar. Como eu disse antes, nós não vamos ser perfeitos, mas a nossa parte tem que ser feita. Precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, precisamos ser diligentes. Você entende, meu querido e minha querida irmã? Paulo tinha suas lutas contra a carne, assim como você e eu também temos hoje. Mas Paulo entendeu que teria uma saída, e essa saída é Cristo Jesus. Esta saída é estar com Cristo Jesus. Esta saída é crucificar o nosso eu e fazer a vontade de Cristo Jesus. Se tem alguma coisa nessa terra que queremos fazer, precisamos consultar a Cristo e perguntar a Ele, será que isso que eu quero fazer é a vontade dEle? Será que eu vou estar agradando a Ele? Ou eu vou estar agradando a mim mesmo? Será que o que eu como está agradando a Cristo ou está agradando a mim mesmo? Será que o que eu olho está agradando a Cristo ou está agradando a mim mesmo? Será que o que eu ouço está agradando a Cristo ou está agradando a mim mesmo? Precisamos perguntar isso a nós mesmos e a Ele. Será que as coisas que tem dentro da minha casa estão agradando a Cristo ou só a mim mesmo? Será que aquilo que eu compro está agradando a Cristo ou só a mim mesmo? Será que aquilo que eu visto está agradando a Cristo ou só a mim mesmo? Estar em Cristo Jesus é fazer a vontade dEle. É nos submetermos a Ele. É nos jogarmos aos seus pés e dizer, Pai, a minha vontade é essa, mas eu quero fazer a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade é melhor. Sempre foi e sempre vai ser, porque o Senhor é um conhecedor do futuro. E o Senhor sempre quis e quer o meu bem. Estar em Cristo Jesus é compreender a voz dEle quando Ele fala com você. E para isso você precisa ter uma intimidade com Ele. Assim como Abraão teve.
Você está em Cristo Jesus hoje? Você tem essa intimidade com Deus hoje? Você consegue ouvir quando é a voz de Deus, ou quando é a voz do inimigo, ou quando é a sua própria voz? Você tem esse relacionamento? Precisamos ter, se quisermos estar em Cristo Jesus e nos livrarmos da condenação da morte eterna. Para vivermos eternamente ao lado de Cristo, para sempre, num lugar maravilhoso e incrível. E assim, quando fizermos isso, conseguiremos matar a nossa carne. E assim, mesmo assim sendo pecadores, vamos conseguir matá-la de fome. E cada dia pecar menos e estar cada dia mais na presença de Cristo. Amém, queridos irmãos? Se esse é o seu desejo, assim como é o meu desejo, agora nós vamos orar e o Espírito Santo vai atuar na nossa mente, vai falar ao nosso coração, vai nos mostrar a sua vontade, vai nos mostrar no que precisamos melhorar e crescer. E vamos nos tornar obedientes a Ele. Amém? Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa mensagem aqui poderosa e incrível da história de Paulo. Vemos que Paulo também, mesmo ele sendo um profundo conhecedor da Tua palavra, ele tinha as suas lutas e as suas dificuldades, Pai. Mas ele entendeu que a vitória vinha do Senhor. A vitória era estar diante dos Teus pés. A vitória era matar a sua carne de fome, ser escravo do Senhor com a sua mente. Querido Deus, que o nosso desejo também seja ser escravo de Ti, seja nos submetermos a fazermos a Tua vontade, a matar a nossa carne de fome. Nos ajude a querer isso, nos dê poder para querer isso. E para querermos isso, precisamos estar nos Teus pés todo o tempo. Precisamos nos esforçar, nos dedicar, nos empenhar. Porque se nós não clamarmos isso a Ti, não conseguiremos estar nos Teus pés, não conseguiremos fazer Tua vontade, não conseguiremos orar e pedir para o Senhor nos transforme, porque precisamos de Ti para sermos transformados, precisamos de Ti para não sermos condenados à morte eterna. Nos livre dessa condenação, que possamos estar em Ti e permanecer em Ti. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, tudo o que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque isso tudo ajuda no crescimento do canal. Domingo é domingo de oração. Deixe aqui embaixo seu pedido de oração e vamos orar juntos, porque a oração intercessória, ela tem muito mais poder. Então, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.